Olá, bem-vindo, bem-vinda. Seguimos falando sobre o assunto de dívida e agora nós vamos ver mais dois exemplos, um bastante semelhante a um exemplo que a gente já apresentou e um outro trazendo uma situação um pouco diferente, que é a correção por variação cambial. Esse é o exemplo mais simples. Eu tenho uma situação de um financiamento de R$100 mil que vai ser pago em 20 prestações iguais e semestrais a uma taxa de juros efetiva de 10% ao ano. Bom, o primeiro ponto aqui é que eu tenho um financiamento que vai ser pago em prestações semestrais, mas a minha taxa está ao ano, então eu tenho que converter essa taxa para encontrar a taxa equivalente semestral a 10% ao ano. Nós vamos fazer isso. Segundo ponto é que eu tenho prestações iguais. Nós já vimos que o sistema de financiamento com prestações iguais é o chamado sistema francês ou price. E para calcular essas prestações, nada mais é do que achar uma série de pagamentos uniforme. Como esse problema só está pedindo a primeira prestação, verificar o tanto que nós temos de amortização e o tanto que nós temos de juros, nós vamos resolver só essa primeira linha da nossa tabela, não vamos apresentar a tabela inteira, só resolver passo a passo essa primeira linha. O primeiro ponto, então, é nós encontrarmos a taxa semestral equivalente à taxa de juros de 10% ao ano. Então, estou aplicando aquela fórmula para fazer a equivalência de taxas, que nós já vimos em outra aula. Só lembrando aqui a relação entre o período semestral e um ano é de 1 para 2. Então, aqui eu estou eu estou trazendo ao exponencial 1 dividido sobre 2. Vou fazer essa conta e eu vou chegar então na taxa semestral de 4,88% ao semestre. Essa aqui é a taxa, então a taxa efetiva aí, e equivalente a 10% ao ano. Encontramos a taxa, agora nós podemos encontrar a prestação. Nós sabemos que o financiamento é de 20 períodos e o valor financiado é de 100 mil. E aí eu posso encontrar lá aquela série de pagamentos. Eu não vou fazer essa conta aqui porque nós já fizemos em outro momento do nosso curso. Só lembrando aqui, eu estou chamando de Azinho porque eu tenho uma série de pagamentos de um sistema de financiamento, mas é a mesma coisa do que achar o A, ou o PGTO, ou o PMT lá na calculadora financeira, PGTO lá na planilha, como nós já vimos em outro momento do nosso curso. Então eu tenho o P, que é 100 mil, é o valor que está sendo financiado, 100 mil, e eu quero encontrar um A, dado esse P de 100 mil, para uma taxa semestral de 4,88%, e 20 semestres. Essa conta aqui vai dar R$ 7.942,81. Aqui pode dar algum ajuste e arredondamento, dependendo se você fizer na calculadora científica ou na planilha, pode dar algum pequeno ajuste aqui. Tá? Mas o valor deve ficar próximo desse aqui. E agora o enunciado está me pedindo só a primeira prestação, né? Eu quero saber o tanto de juros que tem na primeira prestação e o tanto de amortização. Para achar os juros, esse aqui então seria juros 1, eu não estou colocando na nomenclatura porque o que o enunciado pede é só o juros 1. Mas o juros 1, então vai ser igual ao valor que está sendo financiado, ou saldo devedor naquele momento, que vai ser o 100 mil, vezes a taxa de juros, que é 4,88%. Então, 100 mil vezes 0,0488, eu estou tirando do percentual minha taxa, eu vou ter os juros no primeiro período de 4.880. Vale lembrar que esse juros ele vai mudando ao longo do tempo, porque ele incide sobre o saldo devedor, que vai sendo abatido de acordo com a amortização. Tá? Aqui eu coloquei esse P porque se trata dos juros da primeira prestação. Depois eu vou calcular a amortização também da primeira prestação. Nós vimos que a amortização ela é igual a prestação que eu acabei de encontrar aqui em cima, 7.942, ela é igual à amortização mais juros.
Então eu encontrei já o valor da prestação, eu encontrei também o valor de juros e com isso eu consigo encontrar a amortização, que nada mais é do que diminuído o valor da prestação, o valor dos juros. Esse resultado aqui vai ser 3.062. Então, respondendo à pergunta, a primeira parcela desse financiamento é de 7.942, sendo que dentro desses 7.942, 4.880 são referentes a pagamento de juros e 3.062 são referentes à amortização. Lembrando que aqui eu tenho um sistema de prestações constantes, então esse 7.942 ele vai se manter constante durante os 20 períodos do financiamento. O valor que vai ser pago de juros e de amortização ele vai mudando de acordo com os períodos do financiamento. Nesse segundo exercício, eu tenho uma situação de correção por variação cambial. Vamos ver, uma empresa brasileira fez um empréstimo equivalente a 2 milhões em um banco alemão nas seguintes condições: juros de 2,8% ao trimestre e pagamento em 5 prestações anuais pelo saque na moeda alemã. Ele coloca aqui também informações sobre a valorização ou variação da moeda alemã em relação ao real. Essa variação é estimada em 16%, 12%, 4%, menos 10% e 15% para cada um dos 5 anos do financiamento, do empréstimo. Nós temos aqui algumas informações importantes. Primeiro, o empréstimo ele tem 5 prestações anuais. Eu tenho uma taxa aqui trimestral, então eu também vou ter que fazer uma conversão aqui para encontrar a taxa equivalente anual. Outra informação que ele está mostrando é que é o sistema saque, então são amortizações constantes, não são prestações constantes como o exemplo que a gente fez anteriormente, é amortização constante. E depois eu tenho que ver como é que eu vou fazer aqui essa variação cambial, é o que a gente vai ver agora. Então vamos lá passo a passo. A taxa semestral eu posso calcular através da fórmula que nós já vimos em outra aula. Então, aqui eu vou elevar 1 mais a minha taxa trimestral a 4, depois subtrair de 1, e o resultado dessa conta aqui para achar a taxa equivalente anual, a taxa efetiva equivalente anual, é 11,67% ao ano. Então, 2,8% ao trimestre é equivalente a 11,67% ao ano. Para calcular a amortização, sistema saque eu tenho amortizações constantes e é uma conta bem simples, eu só preciso dividir o valor que está sendo tomado em empréstimo, os 2 milhões, pelo número de parcelas, que são 5 anos. Então 2 milhões dividido por 5, eu chego no valor de amortização de 400 mil. Agora eu vou calcular os juros para cada uma das 5 parcelas. Eu já encontrei a minha taxa anual, que é 11,67%, e agora eu vou aplicar aquela fórmula para encontrar os juros. A diferença aqui em relação ao exercício anterior é que eu estou fazendo para os 5 períodos. Naquele exercício anterior, é claro, além de ser sistema francês, eu fiz somente a primeira linha da tabela, ou o primeiro período. Vejam que aqui, como é sistema de amortização constante, essa conta fica um pouco mais fácil, porque eu sei que o meu saldo devedor ele vai diminuindo em 400 mil a cada ano. Então, tudo que eu preciso fazer é ir diminuindo o meu saldo devedor em 400 mil a cada ano, é o que eu estou fazendo aqui. Então, no primeiro ano, começo com o saldo devedor de 2 milhões, depois 1 milhão e 600, 1 milhão e 600 menos 400, 1 milhão e 200, menos 400, 800, menos 400, 400 até chegar a zero. Para cada um desses saldos devedores aqui, eu devo multiplicar então a taxa de juros. Quer dizer, o tanto que eu vou pagar de juros no primeiro período é o meu saldo devedor naquele período vezes a taxa de juros. No segundo período a mesma coisa e assim por diante. Então estou calculando já os valores que vão ser pagos de juros para cada um desses 5 períodos. Então, eu chego no valor da amortização, que é constante. Se eu somar o valor da amortização, que é constante,
pelo valor de juros que eu acabei de calcular, eu tenho o valor da prestação. Então aqui, por exemplo, a primeira prestação seria 633.400, que é a soma desses dois valores. No entanto, existe uma informação adicional no enunciado, que é justamente a variação cambial, que é a relação entre o real, a moeda do Brasil, e a moeda alemã, que atualmente é o euro. Então eu tenho essa variação aqui já dada pelo enunciado do exercício e eu tenho que aplicar essa variação ano a ano. No primeiro ano, a variação é de 16%. Então, eu estou usando aquele processo que a gente viu lá na aula sobre inflação, é um processo parecido como quando eu acumulava a inflação. Aqui eu estou acumulando uma variação cambial. No primeiro ano, eu tenho uma variação só de um ano, então eu vou multiplicar o meu valor de prestação, que é a soma da amortização mais juros, por 1,16%. Isso aqui vai dar 734.744, que é então a minha prestação corrigida pela variação cambial. No segundo ano, então eu estou acumulando aqui essa parte da minha conta, eu estou acumulando a variação cambial do primeiro com o segundo ano. Quando eu multiplico 1,16 por 1,12, é o mesmo processo que eu fiz lá quando nós vimos na aula de inflação. Tá? Aqui lembrando que eu tenho juros menor no segundo ano, porque a minha amortização já ocorreu na primeira prestação, eu tenho um saldo devedor menor, então os juros aqui é menor também. O total da prestação vai ser 586.720, mas então eu tenho que fazer a correção pela variação cambial dos dois períodos que já passaram, tanto o 16% no primeiro ano, quanto o 12%, que é a variação nesse segundo ano. Eu vou chegar nesse valor. Terceira prestação é a mesma coisa. Na quarta prestação, eu tenho uma diferença aqui, que é uma desvalorização da moeda alemã em relação ao real. Então vejam aqui que eu estou multiplicando pelos fatores, e esse quarto fator aqui, ele é menor do que 1, justamente porque houve uma desvalorização aqui. No quarto ano é menos 10%. Tá? Então só é importante esse detalhe aqui. Eu até já tinha comentado isso lá na aula de inflação também, que é um processo bastante semelhante, mas vale frisar isso agora. Então isso aqui vai fazer com que a prestação ela diminua um pouco, né? Então vou chegar aqui na prestação de 599.951 e por fim na quinta prestação eu vou ir acumulando por todos aqueles dados que foram oferecidos de variação cambial. Quer dizer, a variação cambial em relação ao momento de contração do empréstimo até o final, lá no quinto ano, vai ser toda a multiplicação desses fatores aqui. Se eu fizer essa conta, eu vou ter a variação cambial total desse período do financiamento. Então, essa última prestação vai ser 624.664. Ok? Então vimos mais dois exemplos aqui, algumas novidades, informações interessantes. Desejo bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau!